Tá bom. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à casa. Com muita alegria que a gente abre as portas, né? Para receber e para ser recebido. Porque não adianta o centro abrir e oferecer tudo se a gente também não dá a nossa parte em termos de abertura também para tudo que a gente veio buscar e a disponibilidade em receber aquilo que é necessário. A gente passa os avisos iniciais, né, de praxe da casa antes de começar a palestra. E eu gosto sempre, durante esses avisos, de lembrar exatamente o que a gente está fazendo aqui, principalmente para as pessoas que vêm pela primeira vez e aquelas que às vezes esquecem. Centro Espírita não é tenda de milagres, então a gente não entra diabinho e sai santinho, depois de tomar o passe. O passe não resolve nada se a nossa conduta não for proporcional. Então, se lá fora, depois de receber o passe, eu não tento ser uma pessoa melhor. Se isso não acontecer, pouca eficácia vai ter o tratamento feito aqui. O passe é uma parte do tratamento. Uma parte também muito importante é o Evangelho, que é o que a gente vai ter agora. É o momento em que a gente pode se unir com o plano espiritual através da prece, através das reflexões e através da mudança de conduta, a partir das ideias que a gente vai gerando em torno do Evangelho ouvido, né? As inquietações que traz, aquilo que a gente se transforma como ser humano a partir das reflexões feitas aqui. E a parte mais importante do tratamento é sempre feita lá fora. Porque ser espírita, ser cristão dentro do centro espírita é bico. Todo mundo que vem aqui vem bonzinho, vem para desejar coisas boas, vem para se abraçar, é tudo sorriso. Mas lá fora é que a gente vai ver onde é que está exatamente o amigo querido que vai nos ensinar, da maneira às vezes mais dolorosa, a sermos caridosos. Então, sempre a parte mais importante compete a nós, lá fora, no cotidiano. A casa tem atendimentos a famílias, todo mês, em torno de 80 famílias. Todo mês a gente tem algumas prioridades, o que não quer dizer que a gente não precise de tudo, precisa de tudo. Mas tem algumas coisas que mensalmente elas são mais evidentes, ou seja, sem esses itens a gente não está conseguindo fechar algumas cestas, então a gente prioriza esses avisos. Mas todo auxílio é bem-vindo e a gente agradece todo o recurso que chega, qualquer mantimento que nos é dado, porque faz a diferença na hora da gente montar as cestas. Para esse mês, a gente está precisando na ordem de prioridade, né? Leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. E a gente agradece muito. Muito mesmo. Poder sanar a fome de alguém é tudo de bom, né? A gente também convida para o bingo, né? Que vai ser feito em favor da Cotique. Aqui no Acre Clube, no dia 8 de outubro. A gente também já está vendendo os ingressos com a Sandra, com a Cida, com a Kio. E é uma forma da gente ajudar essa instituição que é parceira aqui da Casa do Caminho em muitos projetos. E eu acho que eu passei todos os avisos, todas as partes, toda a parte organizacional do centro está no site, aqui fora também no quadro de avisos, palestras, dias, horários, atendimentos, atividades que a casa faz. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só olhar ou procurar algum trabalhador. Então, nesse momento, a gente vai fechar os nossos olhos do corpo físico, procurando relaxar um pouco a mente. E ao relaxarmos a mente, nós vamos trazendo para o nosso coração a figura de Jesus. Cada um imagine o rosto desse mestre tão querido que a gente não soube ainda honrar. E diante dele a gente vai, antes de tudo, agradecendo. Agradecendo por estarmos aqui, essa noite no centro, nessa casa abençoada. Agradecermos por já termos entendimento e coragem para nos transformarmos. Agradecendo porque não falta amparo em nenhum passo que a gente dá. Agradecendo a essa multidão de espíritos queridos que todos os dias nos orientam, nos esclarecem, nos fortalecem e nos protegem. E vamos também pedindo desculpas ao Mestre, porque por tudo que já sabemos, ainda não fazemos o devido. Por tudo que já sentimos, ainda não minimizamos as dores que já estão ao nosso alcance minimizar. Por tudo, Senhor,
que recebemos, ainda não somos gratos o suficientes. Mas todos os dias vamos nos oferecendo como seres melhores. Nos dê, Pai, todos os dias o trabalho retificador, regenerador. Nos dê todos os dias o irmão necessitado, se o Senhor achar que eu posso, de alguma forma, ser útil a alguém. Pai, perdoa as nossas dívidas e nos ensine todos os dias a sermos também bons instrumentos na hora de perdoarmos aqueles que se aproximam de nós. E assim, agradecidos, vamos retornando aos nossos lugares e vamos dando início à palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Marcelo. Oi, pessoal, boa noite. A luz me incomoda um pouco. Bem-vindos à Casa do Caminho. Que a paz de Jesus esteja com todos. O tema de hoje é do lado de Deus. É um texto escrito pelo Emmanuel no livro Segue-me. E é muito interessante porque ele já coloca uma indagação que seria assim, quem está do lado de Deus vê as coisas boas do mundo. E quem não está, não vê nada. E ele faz toda uma redação, ele discorre sobre essa forma que nós, humanos, temos de enxergar coisas ruins onde existem coisas boas e não enxergar coisas boas onde existem coisas ruins. Todos nós somos viajantes no tempo e no espaço. A gente não tem uma consciência exata disso. Hoje nós estamos aqui como um ser existencial, como diz a Joana de Ângeles. Hoje nós existimos. Cada um de nós tem um documento de identidade, uma nacionalidade, um nome, um endereço, uma vida social, uma vida profissional. Estamos inseridos na sociedade. Então nós existimos nessa encarnação, nesse momento. Mas esse homem que existe é revestido por um outro ser, que é o essencial, que é a nossa alma. Só que como nós estamos no mundo material, e nós somos seres existenciais, eu estou existindo, eu aprendo com a matéria. E com todo o apelo econômico que existe hoje, todo o marketing que existe hoje em torno, vamos dizer assim, do capitalismo, se eu existo, eu quero uma roupa bacana, eu quero uma casa, eu quero uma joia, eu quero tecnologia, eu quero um carro, eu quero viajar. Tudo que é tocável, eu quero. Os meus sentimentos de homem existencial, ele é excitado pela matéria. Eu vivo na matéria, estou imerso na matéria. E isso acaba sendo um cárcere, uma prisão para o homem essencial. Nós aprendemos com aquilo que tocamos. Mas o ser essencial está além disso. E essa necessidade desse desabrochar ou desse despertar de consciência não é tão simples. Hoje a gente vê tanta notícia ruim na televisão, terremotos, bombas, assassinatos. Se fomenta muita coisa ruim e se fala pouca coisa boa.
O Emmanuel, no texto, ele destaca bem isso. Ele fala: não se deixe levar pela corrente condenatória, punitiva. Se isole, se for o caso, e tente verbalizar as coisas boas, o lado bom. Vocês podem me perguntar: como que eu posso ver algo bom num terremoto, onde morre centenas ou milhares de pessoas? A providência tem seus mecanismos. De repente, a ideia é desenvolver ciência, tecnologia, para que se construam casas, prédios, que consigam suportar esses abalos, porque a população tende a crescer cada vez mais, e essa população está em zonas de risco. Então, hoje há um sacrifício, um pseudo-sacrifício, para que haja um avanço. Os espíritos, eles sempre nos dizem isso, que às vezes há alguns abalos para que a sociedade possa progredir. Uma nação que fomenta a guerra, que vive da guerra, que consome a guerra, que exalta a guerra, só pode viver na guerra. É triste ver cenas assim? É triste. Mas é uma escolha. Se você não subir numa bicicleta, a chance de você cair dela é nenhuma. Se você tem uma indústria de armas ou uma indústria de flores, depende do que você quer levar para sua casa. O lado bom disso, a liberdade, pessoal. Nós somos livres. Podemos escolher, ir aonde quisermos, comprar o que quisermos. Só que a gente tem que saber lidar com essas escolhas. Então, ver o lado bom é um esforço. Eu vi um texto uma vez que falava de uma mãe que reclamava do filho que não arrumava o quarto, as coisas eram sempre tudo muito bagunçado, que ele gostava mesmo era de ficar sentado na televisão, jogando ou vendo filmes e coisas assim. Eu não me lembro o texto, mas quem escreveu batia palmas e dizia: graças a Deus, seu filho está aí sentado com você na sua casa, ele é saudável. Ele só não é disciplinado, mas ele está aí, você pode abraçar ele, você pode beijar, você pode dar carinho, você pode conversar. Ele só é bagunceiro. Tem gente que vai no shopping center e fica reclamando porque não tem um lugar para estacionar o carro. Que legal, o cara tem carro. Que está indo no shopping, certamente vai gastar um dinheiro. Entendem essa forma? Às vezes a gente reclama muito simplesmente pelo hábito. A grande questão é o que eu ganho quando eu reclamo. Quanto de energia eu desprendo quando eu reclamo. O que eu almejo obter reclamando? E o mais bacana, o que eu poderia fazer ao invés de reclamar? A gente nunca pensa nessas coisas, né? Tem uma parte do cérebro, eu não vou me lembrar agora o nome, que é o nosso dispositivo de segurança. Sempre que a gente estiver em apuro, com medo, esse dispositivo de segurança dispara e a gente fala ou age de uma forma praticamente instintiva. Então, aquela ideia de esperar, de respirar e contar até 10, cientificamente é comprovado. Se você tem esse gatilho e não usa, ou seja, você se retrai, respira e espera para agir, a probabilidade de você fazer uma bobagem diminui consideravelmente.
Então, no primeiro impulso, a gente que sempre olha ou enxerga ou vê coisas ruins e feias. Tem uma história que eu conto aqui para vocês, que é uma jornada, uma caminhada que Jesus estava fazendo com os apóstolos. E eles se dividiam sempre em 2 grupos para poder, de uma certa forma, proteger Jesus de algum ataque, de alguma emboscada. Então, um grupo de batedores ia na frente e Jesus ia com os outros atrás. Se alguma coisa errada, eles voltavam e mudavam o caminho. Muito bem. Voltaram e falaram, não vamos por essa estrada, vamos por aquela. Por quê? Porque eles tinham encontrado um cavalo morto já apodrecendo na estrada. Falou, cheiro, não vamos levar Jesus por aí não, vamos por aqui. Só que Jesus via além, falou, não, vamos por lá que eu quero mostrar uma coisa a vocês. Quando eles chegam lá, Jesus, o que vocês estão vendo aí? Peço desculpa pela forma grosseira que eu exponho isso. O que vocês estão enxergando aí? E eles disseram, um cavalo morto apodrecendo. E Jesus fala, mas olhem que belos dentes tinha esse animal quando ele era vivo. Qual é a lição disso? Que mesmo numa situação de total caos, há alguma coisa de boa para ser vista. A espiritualidade, ela diz que cada um enxerga aquilo que está dentro de si. Então, num terremoto, o que eu vejo de bom não é o que você vê ou o que você vê. Cada um tem a sua percepção. Mas é essa percepção que tem que ser trabalhada. É essa percepção que tem que ser explorada. É essa percepção que a gente tem que colocar o nosso esforço. Tinha uma mulher que estava com um câncer bastante avançado. E nas sessões de quimioterapia, ela perdeu os cabelos. E um dia ela acordou e tinha 3 fios de cabelo. Ficou se olhando no espelho. Falou assim, acho que eu vou fazer uma trança. No dia seguinte, ela acordou de novo e se olhou no espelho. E só tinha 2 fios de cabelo. Ela falou assim, vou dividir o meu cabelo ao meio. E teve um dia feliz. No outro dia, quando ela acordou, só 1 fio de cabelo. Ela falou, já sei, vou fazer um rabo de cavalo. No outro dia, quando ela acordou, não tinha cabelo nenhum. Ela falou, oba, hoje eu não preciso me preocupar em pentear os cabelos. É uma historinha que se conta nos hospitais, de alguns lugares onde há os tratamentos. A ideia é motivar, é ver que há coisas boas. A pessoa está doente e ela tem a possibilidade de um tratamento. Tratamentos eficazes, remédios eficazes só existem na sua forma eficaz se a pessoa acredita no potencial do remédio, do tratamento e no merecimento da cura. Muitas vezes é na doença ou no processo doentio que a mente se desprende e absorve conhecimento, vê coisas que não via antes, tem sensações que não tinha antes. Tem um filme muito bacana que chama A Segunda Chance, que é um advogado todo garbosão que toma, acho que 3 ou 4 tiros e um afeta a mente dele. E quando ele volta uma outra pessoa, completamente diferente do que ele era. É só uma história, mas mostra o poder de transformação que um fato tão trágico pode levar à transformação de uma pessoa. A espiritualidade nos diz que nós aprendemos de 2 formas. Ou pelo amor, ou pela dor, pelo sofrimento. Infelizmente, a grande maioria de nós aprende pela dor, aprende sofrendo, aprende pelo caminho mais difícil.
É uma escolha. Então, voltando ao texto lá do Emmanuel, do lado de Deus, ele diz exatamente isso. Deus está sempre presente. Nós é que precisamos nos colocar ao seu lado. E muitas vezes isso é uma mudança de atitude mental. Pensamentos edificantes. Procurar ver o lado bom das pessoas, das situações, das coisas. Não ter ressentimento. Procurar ajudar, levar esperança. Há uma gama de oportunidades, todos os dias, todas as horas. A moça careca com 3 fios de cabelo teve a oportunidade dela mesmo fazer as tranças e sorrir para a vida. Mais um dia que ela estava sobrevivendo. Então essas experiências e as nossas atitudes é que vão nos colocar ou não do lado de Deus. Atos pequenos, escolhas pequenas que vão abrindo a nossa mente. E a gente vai se posicionando. Eu disse que nós somos viajantes do tempo e do espaço. Reencarnamos, desencarnamos, vamos para o plano espiritual, lá numa colônia, tem todo um planejamento, reencarnamos de novo e temos as nossas missões. Na lei da reparação, é dividida em 3 partes. A primeira parte é do arrependimento, depois a parte da expiação e, por fim, o reparo. Né? De uma forma bem simples, as 2 primeiras partes, do arrependimento e da expiação, elas são bem subjetivas, porque pertence só a mim. Só eu posso me arrepender e só eu posso expiar aquilo que eu fiz de mal. Isso está em mim. Já o reparo não. O reparo está em eu fazer o bem para aquela pessoa ou sociedade, ou enfim, é fazer o bem em contrapartida de todo o mal que eu fiz. Então a gente sai desse lado subjetivo e vamos para um campo de ação, de reparar. E o reparo só é possível se estiver do lado de Deus. Se não tiver, não tem como. Muitas pessoas às vezes se sentem sozinhas, isoladas, depressivas, rejeitadas. Mas não existe essa solidão. A espiritualidade está sempre presente. Essa solidão é a solidão material, a solidão social. Mas o plano espiritual sempre está conosco, em qualquer situação. Talvez, no nosso caso, mais presente nas situações mais difíceis. É que a gente fica tão envolvido, tão constrangido, que a gente não percebe isso. E muitas vezes, pessoal, um momento de aflição é uma oportunidade da gente fazer essas conexões de uma forma mais intensa. Indo por esse caminho das conexões, a gente tem que aprender algo que ela disse agora há pouco, que é a nossa gratidão. Gratidão por tudo. Por estar aqui, nesse momento, por exemplo, podendo ouvir, podendo ver, daqui a pouco vão poder falar. Só tem merecimento quem tem gratidão. Quando eu pratiquei esporte, quando jovem, eu tinha um treinador que ele nos estimulava e dizia uma coisa: a vitória só vem se vocês forem gratos por tudo que vocês treinaram. Se não houver esse reconhecimento, essa gratidão,
não haverá vencedores. Então, quer dizer, a gente éramos garotos e falava assim, pô, tenho que agradecer por estar sofrendo. Cabeça de crianças. Mas hoje, na fase adulta, eu já enxergo de uma forma diferente. Talvez eu e os meus amiguinhos, nós não tivéssemos, naquele momento, essa consciência daquilo que o nosso professor nos dizia. Mas eu trouxe isso para a vida e humildemente passo a vocês. A gratidão é uma grande ferramenta, uma grande aliada nossa. Agradecer. Vocês olharam para o céu hoje? Quem olhou o céu hoje? Sem mentira, não precisa levantar a mão. Olhar o céu, olhar... A vida está lá, pessoal, não é debaixo da terra, está lá. Agradecer por isso, por poder levantar a cabeça e ver essa imensidão. Simples assim. Esses gestos de humildade, de gratidão, aproxima a espiritualidade. E mais que isso, nós somos compostos de alguns sensores. E esses sensores eles começam a ser amplificados. A gente consegue ter uma outra percepção. Quando vocês entram num lugar já meio marrento, aquele lugar, aquelas coisas vão ser marrentas com você. É natural. Se você vai com o coração já pulsando de uma forma mais calorosa, a receptividade é outra. Entra num lugar que você precise de alguma informação com uma cara marrenta e entre tentando abrir os braços e sorrindo. É diferente. É como você está pulsando, vibrando. Voltando de novo ao texto do Emmanuel, do lado do bem, do lado de Deus. É muito fácil a gente ser agressivo com quem é agressivo com a gente. O difícil é ser gentil com momentos de agressividade. Quem pega transporte público, por exemplo, sabe bem do que eu estou dizendo. Mas a gente tem que se esforçar, pessoal. É uma corrente. Sabe? Isso é uma corrente. Para finalizar, do lado de Deus, de que lado que nós estamos? Nós estamos do lado de Deus, lógico. Todas as pessoas querem e desejam estar do lado de Deus. Embora às vezes elas não ajam dessa forma. Tudo se resume nessa nossa querência, nosso desejo, a nossa atitude de fazer o bem. Mesmo que sejam coisas pequenas do nosso dia a dia. De trabalharmos as nossas virtudes e nos afastarmos dos nossos vícios. Eu falei no começo do homem existencial e do homem essencial. O homem existencial é o homem da carne. Então a gente se desprender um pouco dele e despertar esse ser essencial que está em nós. No livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles, ela destaca e fala muito sobre isso. Então, evidente que do lado de Deus é o homem essência, é o ser pensante, é o homem essencial. É para lá que a gente tem que se dirigir. E é esse ser que a gente tem que despertar, que trabalhar. Ok? Essa é a mensagem do Emmanuel no livro Segue-me, do lado de Deus. Resumindo, temos que trabalhar o lado bom das situações, das pessoas e das coisas. Obrigado, pessoal. Dúvidas? Angústias? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Me incomoda a luz. Bom, enquanto
por favor. Joana de Ângeles, o Homem Integral, Sim. ela coloca até um possível caminho, uma possível solução para essa fissura que tem entre o homem existencial e o essencial. Ela diz que a gente só vai conseguir diminuir essa fissura quando o homem existencial for colocado a serviço do homem essencial, como ferramenta de evolução para esse ser que é eterno, que é uma temporalidade, e essa temporalidade bem trabalhada, ela transforma o homem essencial, o que é eterno, né? Eterno não, que é imortal. E o que nos falta, então, para diminuir essa fissura? Ou seja, para entender que aqui é transitório, que lá é o verdadeiro, e colocar isso aqui em termos de aprendizado, que é o que a gente tem que fazer, para transformar o homem em essência. Simone, eu tenho uma visão muito particular, mas vou dividir com vocês. Essa fissura pode ser rompida ou diminuída à medida que a gente tem uma forte convicção e uma crença da nossa vida futura. Quando nós entendermos que a nossa verdadeira vida é a espiritual e que hoje aqui é só um estágio, é só um momento, é que esse momento de 80, 90 anos parece tão longo, causa tanta angústia, porque a gente ainda é muito enraizado naquilo que a gente toca e pouquíssimo naquilo que a gente sente. Quando eu valorizar mais aquilo que eu sinto, de uma forma muito positiva, e for me desprendendo daquilo que eu toco, essa fissura começa a diminuir. E eu começo a ser mais essência do que existência. Porque existência nenhum de nós é. Depois de 90 anos, se a gente conseguir viver 90 anos, é caixão ou fogo para alguns, é a escolha, e depois acabou. A existência se foi. Então esse trabalho para fazer essa transferência é a crença, a firme crença que tudo está lá, no mundo espiritual, a vida futura. Tudo que eu faço de escolha agora, reflete lá. Se eu escolher bem agora, trabalhar bem agora, acabamos de falar. Posso me arrepender, posso espiar, mas acima de tudo eu tenho que reparar, consertar aquilo que fiz de errado. Exaltar a essência. E aí a fissura diminui. Minha visão. Muito grave pela sua visão. Alguma pergunta, gente? Cida. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Deus abençoe, uma boa semana. Pensamentos sempre positivos, pensamentos edificantes, pessoal. Por mais duro que possa ser, lá no seu cantinho, nas lágrimas no chuveiro, pensa uma coisa boa. Ela vem. Obrigado. Então vamos para uma nova etapa do tratamento da noite, que são as vibrações. É uma etapa que o plano espiritual espera com muito carinho, porque é nesse momento em que a gente sai do nosso egoísmo, dos nossos problemas, das nossas preocupações, e se lembra que tem outras pessoas sofrendo, passando por questões dolorosas, por aprendizados difíceis, e nós nos solidarizamos através das vibrações com essas criaturas. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizando o planeta Terra. E vamos imaginando que a gente tem na mão um cesto com pétalas, sabendo que cada pétala traz um remédio, um curativo, um lenitivo para as dores que graçam nesse planeta que nem epidemia. Vamos envolvendo encarnados e desencarnados e vamos depositando sobre eles, sobre cada um e sobre todos, essas pétalas, para que elas possam ser colocadas como bálsamos nas feridas do corpo e do espírito, para que todos possam se sentir aliviados, fortalecidos por alguns minutos que sejam, e com esse fortalecimento possam tomar melhores decisões.
todos os espíritos que sofrem, todos os que ainda estão em processo de endurecimento. Espíritos bons que estão encarnando para nos ajudarem, que recebam essas pétalas como uma chuva suave no coração. Que essas pétalas sejam derramadas em todos aqueles que, de alguma forma, têm poder de decisão nesse planeta, para que eles sejam tocados e percebam o melhor caminho em favor de todos. Que essas pétalas alcancem hospitais e lugares onde a dor ainda é a professora amarga. Que essas pétalas caiam sobre essa casa, que nos oferece o trabalho, o estudo, a palestra, o passe, a oportunidade de refletirmos sobre como sermos melhores. Que essas pétalas alcancem os nossos lares, que elas caiam suavemente sobre os nossos queridos e que, por fim, dentro desse cesto de pétalas, vamos derramando uma parte em nós e uma parte naquelas criaturas que nos acompanham sob forma de obsessores. Que todos recebam, que todos recebamos o melhor. Muito amor, muita caridade, muita esperança, muita coragem e muita fé. Que saibamos ser gratos cada dia por tudo que somos, temos, precisamos e recebemos. E assim, agradecidos a esse Mestre de infinita bondade, vamos encerrando essa parte do atendimento da noite e vamos nos mantendo em silêncio para nos prepararmos para o passe. Graças a Deus.